Ok, vamos lá então. Boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas a todos ao quarto webinar promovido pelo Brazil Structural Summit. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o tratamento intervencionista do leak paravalvar. E ele é um procedimento interessante porque ele não é um procedimento que é padrão, tem muitas variáveis, tem muita variação técnica e por isso o compartilhamento de experiências é bastante importante. Então, exatamente por isso, eu gostaria de estimular todos os participantes a fazerem perguntas. A ideia do webinar é ser bastante interativo, como foram os outros. Quero garantir que todas as perguntas serão respondidas e o que a gente não conseguir responder ao vivo aqui vão ser respondidas por e-mail depois. Então, por favor, participem, é para ser realmente bastante interativo. Eu tenho um painel de gente bastante experiente hoje comigo, é um grande prazer, e eu quero agradecer especialmente ao Dr. Oscar Mendes, da Fundação Favalouro, de Buenos Aires, que teve a gentileza de aceitar o nosso convite para participar hoje conosco. Para comoderar aqui comigo a sessão de hoje, eu tenho o grande prazer de ter o nosso grande amigo, parceiro de longa data, Dr. Adriano Dourado, que é o coordenador da equipe de intervenções congênitas estruturais do Hemocard em Salvador. Eu gostaria então que o Adriano agora assumisse a palavra para dar continuidade. Adriano, boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite a todos os colegas aqui presentes, os amigos e o Dr. Oscar presentes aqui nessa mais uma reunião desse webinar. Bom, para não perdermos mais tempo, eu gostaria de apresentar o também amigo lá do Sul, onde deve estar frio, o Dr. Raul Ivo Rossi Filho, que é cardiologista intervencionista em cardiopatias congênitas, chefe do setor de cardiologia intervencionista em cardiopatias congênitas do Instituto de Cardiologia e fellow pela SCAI e ESC, que vai nos apresentar um caso muito interessante e vocês podem ir fazendo perguntas. Raul, você pode compartilhar sua tela e iniciar, por favor. Pois não. Boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela aqui. Estamos, Raul. Ótimo. É um prazer estar aqui de novo. Esses webinars são realmente muito interessantes. É uma forma nova de rever os amigos, de discutir, de aprender, que a gente não pode parar. Eu gostaria de mostrar um caso para vocês que a rigor não permite nenhuma ilação. É só um caso interessante e estranho, mas eu acredito que nós vamos começar a ver cada vez mais desses casos. Eu não tenho conflitos de interesse significativos para essa apresentação. Mas trata-se de um senhor de 75 anos, masculino, com uma história recente de cansaço aos esforços, com piora progressiva, tem insuficiência cardíaca grau 3 ou 4, de 3 para 4, perdão, e na ausculta se ouvia um sopro holossistólico melhor audível quando ele entrava em decúbito lateral esquerdo. Negava sintomas ou história de endocardite bacteriana, mas tinha uma história riquíssima de comorbidades. Era um senhor magro, com algum grau de perda de peso já há algum tempo, com hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doença arterial coronária estável, uma tomografia e a coronariografia mostrando lesões em 3 vasos, uma história de linfoma ocular com enucleação em 2017, carcinoma epidermoide de laringe tratado com laringecto parcial e radioterapia, e tomando quase uma farmácia de remédios. E esse, com um eletrocardiograma que certamente não muito agradável ao olhar, um raio-x com uma aorta um pouco alongada e um átrio esquerdo facilmente visível no lateral. E esse homem trazia um ecocardiograma do interior do estado mostrando uma fistulização posterolateral do anel mitral com fluxo significativo, importante calcificação dos folhetos mitrais. Na realidade, essa é a doença, calcificação do valvar mitral, e a regurgitação mitral era através do pertuito.
e com uma sobrecarga volumétrica do ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo aumentado. Esse paciente claramente precisava tratamento, foi indicado troca valvar mitral, o que é um drama mexicano para esse tipo de situação. O paciente tinha um Euroscore de quase 8, um STS de 6, com chance de 20% de longa permanência hospitalar, e foi recusado por 2 cirurgiões bem experientes em diferentes serviços. E ele vem encaminhado para o nosso, para avaliação pelo Heart Team, ver se a gente podia fazer alguma coisa. Então, não trata-se de um leak paraprostético mitral, é de uma perfuração num folheto calcificado. Então, esse cliente veio com a indicação de eventual tentativa de tratamento percutâneo, porque ele era um mau candidato cirúrgico. E nós tínhamos, contrariamente ao que gostaríamos, uma pobreza de informações na literatura. O único trabalho que eu achei, que eu acho que é um bom trabalho de revisão, é esse trabalho que está no Jack Imaging, em que ele explora as possibilidades de tratamento. No entanto, esse paciente tinha na realidade, os colegas desse trabalho baseiam-se mais no fato de opção, eventualmente, ou cirúrgica, o que é muito difícil implantar uma prótese numa válvula dessa maneira, ou implante valvar mitral, que é pior ainda. Então, o que nós resolvemos fazer? Fizemos o tratamento como nós costumamos abordar leak paravalvar aqui. Eu sei que isso é motivo de discussão. Nós aprendemos que os nossos leaks paravalvares mitrais, especialmente os septais ou muito posteriores, nós somos muito mais rápidos. Quando o cirurgião faz uma mirotorectomia, a gente entra pela ponta. O catch da coisa é a gente saber exatamente, o cirurgião saber exatamente a angulação da ponta para o local da válvula onde há o leak, onde há, nesse caso, a perfuração. Isso foi feito perfeitamente pelo nosso colega. Sutura em bolsa, entra com uma bainha relativamente calibrosa, uma bainha 12F, um MP, guia de segurança, e esse é o caso. Isso aqui, as imagens do eco não são espetaculares, porque a válvula é horrenda. E, de qualquer maneira, dá para se ver, vocês eventualmente podem ver que há como que um anel aqui dentro do folheto, da calcificação do folheto posterior, com uma regurgitação livre. No 3D fica fácil de ver, no folheto, na parte lateral do folheto posterior, aqui uma imagem mais focada, e o fluxo livre por aqui. Então, uma das possibilidades, talvez a melhor possibilidade, é usar um plug. A Occlutech tem esses plugs há algum tempo, eles ficam nos mostrando pelo nariz, assim, que nem o burrinho com a cenoura, mas até agora não temos esses plugs no Brasil, que talvez não seja culpa do Occlutech, sim da Anvisa. Mas eu, pessoalmente, para esse caso, eu usaria uma prótese um pouco mais firme. Eu optei por usar uma prótese de CIV muscular. A gente tem uma experiência boa, elas são só ruins porque os discos são relativamente, são bem maiores na realidade do que o centro. Então, o que acontece em próteses metálicas não é uma raridade a gente trancar o disco com esse tipo de prótese. Então, o que foi feito? O cirurgião dissecou, a gente puncionou o ventrículo na bolsa, a bainha entrou perfeitamente, está aqui toda a calcificação, o pertuito aqui. Foi facílimo de cruzar, de parquear uma guia 18, na realidade a gente não acabou não usando guia extra stiff, estava tão fácil de entrar, que a própria guia 18 serviu como guia de guia principal. Que o 3D mostra uma das coisas difíceis nesses casos. Claro, nós tínhamos a marcação da calcificação toda,
Então, mas uma das coisas muito fáceis de acontecer é a gente passar pela própria mitral nesses pacientes, como vocês muito bem sabem. Então, aqui a guia entrando pelo pertuito, a prótese sendo aberta no átrio esquerdo, o disco do ventrículo esquerdo, vamos chamar assim, liberada, e o resultado final com o 3D, mostrando que o dispositivo está ocluindo adequadamente o orifício. Eu não tenho a cor aqui, mas ele ocluiu completamente, sem impingir nos folhetos nativos. O senhor teve uma hospitalização de 4 dias sem nenhuma intercorrência, o ecocardiograma mostrando prótese bem estável, com fluxo residual ausente, e foi casualmente objeto de revisão recentemente, no dia 6 desse mês. Estava muitíssimo melhor da insuficiência cardíaca, estava assim, caminhando, podendo fazer as coisas normais, e ele foi então encaminhado para eco de controle. Nesse caso, só para terminar, eu tenho mais um minutinho, esse caso não se presta a recomendações ou take out notes, ou o que seja. É um caso raro em que a gente pode tratar de uma maneira bem satisfatória pacientes que realmente precisam de tratamento que não têm indicação cirúrgica. Esse slide é uma homenagem ao Dr. Mendes, que é Terra del Fuego, e Jean-Paul Sartre nos informa que nós somos as nossas escolhas. Muito obrigado a todos. Parabéns, Raul, pelo caso. É muito interessante. Existe uma pergunta que chegou agora de Pablo Tomé. Aliás, são 2 em 1, e eu teria, aliás, 3 em 1. Ele pergunta a você como você conseguiu o reembolso do convênio, que código você usou, teve problemas para a liberação. Isso é um aspecto também de quem trata líquido paravalvar hoje, que os casos poucos que eu consegui, praticamente liminar, né? E qual o esquema? Essa é uma outra pergunta que depois todos os palestrantes devem abordar, é assim, qual o esquema? Antiplaquetários, anticoagulação, né? Como você abordou isso, Raul? E por que como você escolheu a prótese, o tamanho da prótese, né? Qual foi o seu raciocínio, o seu racional para esse tamanho? Primeiramente, para a escolha, eu não tive tempo, foram 10 minutos, nós temos muita coisa a cobrir hoje, então eu não tive tempo de mostrar todos os exames do paciente. Esse paciente fez uma tomografia que não ajudou absolutamente nada. Na realidade, a ideia foi uma mensuração pelo eco transesofágico. E a gente confirmou, no final, conseguimos fazer uma relativamente boa medida, e a medida do orifício seria 12. Claramente não é, vocês viram que a prótese 12 estava muito comprimida no meio. Mas não importa, o que tu precisa botar alguma coisa ali e segurar com os 2 discos, que foi, como tinha bastante espaço, já estava tudo calcificado, o orifício estava relativamente longe do bordo do folheto, foi muito tranquilo em termos de escolha. Em relação à primeira pergunta do Tomé, nós temos muita dificuldade de autorizar as coisas aqui no Rio Grande do Sul, mas esse paciente não, foi pedir e autorizar. Não teve nenhuma dificuldade. Eu acho que se o Tomé quer saber os códigos, foi o trivial ligeiro, foi oclusão de defeitos intracardíacos, não sei o quê, com uma carta bem chorosa dizendo que o paciente não podia fazer outra coisa. Eles autorizaram. O que o Pablo diz aqui também é que ele viu, você fez uma revisão de bibliografia, mas ele diz que viu o relato de um alemão que fechou a ruptura de um folheto mitral com uma prótese de CIA. Então, existia um relato. Vamos atrás. Pois é, eu procurei rapidamente isso e realmente não encontrei. Se o Pablo puder me mandar, eu agradeço. O problema da prótese da CIA é que os discos são muito maiores. Então, acho que nesse caso específico ia ser possível, né? Porque tinha tanto espaço. Agora, eu consigo imaginar que os cirurgiões declinaram de fazer esse caso não consigo imaginar que eles conseguiriam suturar uma prótese biológica ali. Ia ter uma meia dúzia de leaks em vez de um.
Raul, você manteve com anticoagulante ou o paciente era Antiplaquetário. antiplaquetário apenas? E ele Antiplaquetário. ficou totalmente fechado. Ok. Raul, muito obrigado pelo ineditismo da coisa aqui. Vamos seguir adiante porque o programa está grande. Agora, então, eu tenho o prazer de chamar o meu grande amigo, Dr. Chamier, velho, conhecido de todo mundo aqui, que é chefe da cardiopatia congênita estrutural do Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. Chamier vai mostrar para a gente um caso de oclusão de leak paravalvar mitral. Faz favor, meu amigo. Boa noite, meus amigos. Um prazer estar aqui de novo, principalmente cercado por queridos colegas, como a gente está aqui agora, pessoas que a gente gosta muito. Bom, eu vou apresentar para vocês, depois desse caso do Raul, eu tenho até vergonha de apresentar o meu, porque o meu é um leak puro e simples, né? O dele foi uma coisa, a gente brincava antigamente, né, que era um leak com batatinha, né? Que, ponto 9, tem mais uma complicação aí, mas vamos lá. Eu tinha feito uma introdução pequena sobre leak, mas eu acho que pelo tempo não vai dar, então eu passei muito rápido em cima. Isso eu acho que é importante a gente saber a forma do leak, porque dependendo dessa forma que você encontra, você pode variar o teu uso de prótese. Então, a maioria deles é semilunar, como esse que vocês estão vendo aqui, mas eles podem ser elípticos, eles podem ser redondos e podem ser irregulares. Cada um desses vai te dar a indicação de que prótese melhor se adequaria a esse orifício. As indicações de oclusão, vocês todos sabem, são primeiro dispneia, né, doente com insuficiência cardíaca, anemia hemolítica importante, essa talvez seja uma das mais frequentes indicações, a regurgitação moderada a grave, e as contraindicações são endocardite infecciosa ativa, regurgitação que seja maior do que 1/3 da circunferência da válvula, a instabilidade da válvula, o rocking valve. Eu coloquei esses dois pontos de interrogação porque, tradicionalmente, isso é uma indicação cirúrgica. E eu achava isso até agora à tarde, que eu fui fazer uma revisão e encontrei um trabalho do Texas Heart Institute em que eles fecharam um leak com uma válvula totalmente instável, colocando 5 plugs, 12, 14, foi uma loucura, mas conseguiram estabilizar a válvula assim. Então, fica questionável a contraindicação pela rocking valve. Outra coisa, presença de trombos na válvula e vegetações. Então, vou apresentar para vocês esse caso que eu fiz com um querido colega também, o Júlio Maia, lá em Maringá, no Paraná, antes da pandemia, graças a Deus. E era uma paciente que estava mal, ela tinha 63 anos, ela foi submetida a uma troca de válvula mitral biológica em 2013. Em 2016, portanto, 3 anos depois, foi detectado um leak paravalvar nessa moça e ela foi submetida a uma retroca valvar, novamente com uma válvula biológica. Ela apresentou insuficiência cardíaca nos 6 meses, nos primeiros 6 meses de segmento, em classe funcional 3, apresentou hemólise importante e o ecocardiograma mostrou que tinha um grande aumento do lado esquerdo, um aumento moderado de ventrículo esquerdo e 2 leaks mitrais com regurgitação significativa. Como vocês podem ver nesse eco 3D aí, ela tinha um leak medial, que era o maior, e tinha um leak lateral menor. O lateral media 4 e o medial media 8 milímetros, calculado pelo eco. E nesse momento, então, a gente vai fazer uma pergunta para vocês. Qual é o dispositivo que você escolheria para esse tipo de paciente, nesse caso? Uma prótese de PCA, uma prótese de CIV, um AVP2 ou um AVP3? Está aí a pesquisa para vocês responderem. Bom,
a resposta dessa pesquisa, ela mostra a variabilidade das opções que a gente tem para fechar os leaks parovalvários. Então, vocês veem que 13% usaria uma prótese de PCA, 17% usaria uma prótese de CIV, 52% usariam AVP2 e 17% usariam AVP3. Eu achei muito interessante essa escolha pelo AVP2, porque não é, teoricamente, uma prótese muito boa para isso. O AVP3 seria melhor. E como o Raul falou antes, a gente não tem aquele plug da Oclutec, então a gente vai ter que se virar com o que a gente pode. A minha opção para isso também foi a prótese de CIV muscular da Oclutec, eu já tinha tido uma experiência lá no hospital com ela, e era uma prótese muito flexível, bem fácil de trabalhar com ela. O disco dela é normalmente 7 milímetros, o disco dela é normalmente 6 milímetros maior, 6 a 7 milímetros maior do que a parte central. Então, pela posição dos leaks, a gente imaginava que esse disco não iria interferir com o funcionamento da válvula. E aí a gente fez isso, a gente partiu para a briga aqui, primeiro com o leak medial, que era o maior. Nesse caso, eu sempre dou uma tentadinha de fazer um acesso retrógrado. A gente não usa normalmente o transapical, que seria muito mais simples, como o Raul já mostrou aí. Eu não tenho essa facilidade aqui, então eu sempre tento dar uma passada por via retrógrada. E a gente fez isso, vocês viram aí nesse caso. E a gente tinha puncionado o septo também, laçou essa guia no septo dentro do ato esquerdo, fez a alça arteriovenosa e como essa curva era muito desfavorável, a gente usou mais umas guias, 2 guias a mais, para tentar estabilizar melhor a bainha. A gente conseguiu fazer isso. E aqui vocês veem a bainha colocada com o implante da primeira prótese. Aqui a bainha dentro do ventrículo esquerdo, já passando pelo leak. Aqui vocês veem o implante da primeira prótese, que era uma prótese de CIV de 12 milímetros. Aqui a prótese liberada. Depois a gente partiu para abordar o segundo leak, que era o leak lateral. O leak lateral, normalmente, a gente acessa com mais facilidade pela punção transeptal. Mas nesse caso, como a gente estava com muita sorte, a gente fez de novo o acesso retrógrado. Mas aqui vocês veem o implante do primeira prótese aqui, e aqui no eco transesofágico, vocês estão vendo, tridimensional, vocês estão vendo a prótese colocada no primeiro leak. Então a gente foi abordar o segundo leak. Então, como eu falei para vocês, como a gente estava num dia de sorte, a gente tentou por baixo também e conseguiu com a relativa facilidade. Não pensem, pelo amor de Deus, que isso é mole assim toda vez. A gente conseguiu, a gente de novo laçou a guia no ato esquerdo, fez uma alça arteriovenosa. Chamier. Fala. Rogério Sarmento Leite perguntou aqui em que posição foi feita a punção transeptal. Se você teve algum... Nesse caso, como você fez retrógrado, não sei se seria importante assim. Não, na realidade, essa punção foi... A ideia dela, basicamente, era entrar por ela para fazer o implante da prótese. Como a gente conseguiu retrógradamente fazer de uma maneira bem fácil, que eu ressalto que não é normal, a gente só usou a punção transeptal para capturar o guia, mas normalmente a gente faria uma punção posterior e medial para esse tipo de abordagem. Aqui vocês veem então o implante do segundo leak,
da segunda prótese. A primeira está aqui, a maior, e uma prótese de CIV de 8 milímetros colocada aqui. Aqui vocês veem as duas próteses, a medial e a lateral. Bom, o paciente foi bem, tudo correu bem. Ela foi seguida durante 7 meses. A hemólise dela normalizou totalmente depois de 15 dias, ela não tinha mais nenhum traço de hemólise. Ela é tão sortuda que ela fez um infarto 7 dias depois do procedimento por dissecção espontânea de coronária. Foi tratada também. A classe funcional dela passou para a classe 1, ela melhorou do ponto de vista de insuficiência cardíaca, de dispneia. E o eco de controle mostra ainda aumento de ato esquerdo, moderado aumento de ventrículo esquerdo, e os dois dispositivos bem posicionados, como vocês estão vendo aí. Ela ficou só com um leak trivial pelo orifício maior. Então, a gente considerou isso como um bom resultado. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou deixar vocês com essa pérola de sabedoria, agradecendo pela presença de todos que estão nos assistindo e agradecendo pela paciência. Obrigado. Excelente palestra, como de costume, Shamir. Parabéns pelo teu resultado. Tem dois questionamentos aqui do pessoal do chat. Um deles foi uma aula que o Chet Rihal deu e ele considera que a rocking valve como contraindicação, ele fecharia uma válvula que tem até 50% de rocking, né? Desde que esteja com uma relativa estabilidade, e ele considera que quando você põe o plug, você inclusive estabiliza essa válvula. Na tua opinião, quão rocking pode ser uma prótese para que você ainda encare ou que você torne contraindicação? Olha, até ler esses artigos agora recentes, eu estava pulando fora dessas válvulas, entendeu? O que me assusta nesse tipo de válvula, eu fiz um caso assim, em que a gente colocou um plug, era um leak grande, a gente colocou 2 plugs 3, 2 ABP3. Esse paciente, 6 meses depois, aumentou demais esse leak. Uma das próteses embolizou. Então, ele foi abrindo todo o anel ali e acabou ficando com metade da válvula livre e balançando. E dessa eu corri da raia, chamei o cirurgião e acabou trocando a válvula de novo. Eu acho... A tentativa de você fazer o implante percutâneo é válida, tanto que esses trabalhos estão mostrando isso. Até que ponto, não sei te dizer. Esse cara fez até 50%. O outro cara tinha feito em torno de 30%. Então, eu acho que se você conseguir colocar uma prótese grande que estabilize a válvula, você pode tentar passar outras próteses de maneira que você consiga fechar mesmo completamente o leak. Não é impossível de ser feito, mas tem que ter bastante cuidado para fazer isso. Então, deixa eu perguntar a opinião do Dr. Oscar. Dr. Oscar Mendes, como é que o senhor encara isso ali? Até quanto o senhor acha que a gente pode ter uma locking valve que permita ainda a oclusão do leak via percutânea? Bueno, yo coincido con lo que dice el doctor Jamier, no hay una respuesta correcta ni exacta. Yo creo que lo primero que uno tiene que saber es que el paciente no es quirúrgico, porque la posibilidad de que esa válvula se siga desprendiendo, porque en general cuando uno tiene un rocking valve es porque tiene un MAC, un anillo muy calcificado que se va a seguir desprendiendo, o tiene una endocarditis crónica subyacente que también va a tener un tejido dehiscente que se va a seguir desprendiendo. Entonces yo creo que la pregunta no es hasta cuánto, sino la pregunta quizá es, ¿hay que hacerlo? Perfeito. Me permite comentar, Enio? Acho que o Dr. Mendes falou perfeitamente, é isso. Acho que nós não conhecemos o que acontece. A gente não sabe o substrato da maioria desses pacientes. Um dos casos que eu e o Rogério fizemos, nós botamos um plug, botamos outro, estava todo mundo contente, já tem um leakzinho pequeno, botamos outro e o paciente piorou o vazamento, ou seja, ele rompeu a linha de sutura, ou
aquela cicatriz que ele tinha ali. Então, acho que cada caso é um caso e essa situação que o Dr. Mendes fala de pensar muito bem clinicamente se há indicação, eu também concordo. Eu não tenho números para isso, mas eu também concordo. Com certeza. Posso acrescentar mais uma coisinha rápida? Por favor. Não é sobre isso. Eu mostrei para vocês os tipos diferentes de morfologia de leak. Semilunar, redondo, irregular, crescente e tal. Tem um tipo que eu não falei ali, que é muito ruim de trabalhar. É aquele leak que tem sutura no meio dele. Eu uma vez peguei um caso de uma doente que, aparentemente, pelo eco, tinha um leak bastante importante. Eu não consegui, eu passei pelo septo e tal, coloquei em cima do leak, passei a guia por dentro e não consegui passar nenhuma bainha por dentro daquilo, porque era um leak largo, mas era muito estreito. E era um leak que tinha pontos no meio, era um leak até grande, mas tinha pontos. Então, isso é uma coisa que é muito chato quando acontece e, sei lá, eu não sei como resolver isso. Nesse caso, não deu para fazer. A gente simplesmente saiu fora. Apesar de, como eu digo, ter cruzado o leak 2 vezes, com guias e tal, mas nenhum cateter foi capaz de passar por ali. Enio, eu posso acrescentar aqui, o Pablo Tomé, Chico, ou quem quiser responder, ele faz uma pergunta, né? Se a posição, por que a posição dos leaks mitrais são mais comumente anterolateral e posterior? E aproveitando, eu acho que valeria a pena, qual o critério de sucesso no leak paravalvar mitral? Né? Se ficar um leak pequeno, a gente sabe por algumas séries que quando o leak é pequeno, a evolução dos pacientes, mortalidade é menor quando esse leak fica moderado, é importante. Mas qual o critério? Não vou parar, não vou continuar. Pressão de átrio esquerdo, a Dr. Rihal lá do meio clínico, ele fala que quando a pressão média do átrio esquerdo é inferior ou igual a 30% da PAM, esse é um bom critério. O que é que vocês pensam sobre esses dois dados, assunto? Bom, deixa eu responder então a minha parte, mas eu espero que os outros acrescentem alguma coisa mais inteligente do que o que eu vou falar aqui. Eu acho que o maior critério de sucesso é você fechar o leak e você ter uma resposta clínica do paciente. Esse paciente tem que melhorar. Ele tem que reduzir a classe funcional, ele tem que acabar com a hemólise. E não interessa muito quanto de pressão ele vai ter, para mim, pelo menos do meu ponto de vista. Se você fez isso, a pressão vai cair. Obviamente, ele vai diminuir a dispneia dele. Então, mas pelo menos... Dizer, Chico, lá na sala, fechou, diminuiu bastante, mas ainda tem um pouquinho, como o Raul falou aí. Vou mais um pouco ou é melhor parar, espero e se precisar volta um segundo tempo? Posso opinar? Eu acho que as duas coisas a gente pode fazer. Primeiro, a gente depende do jeito do negócio, né? Ficou um leak pequenininho, beleza, tem o eco tridimensional, a gente olha por aquilo, olha com colo. Se a gente achar que não está fazendo diferença, deixa quieto lá. E aí, se for necessário, volta no segundo tempo e fecha aquilo, mas é uma questão de decidir na hora lá. Eu acho que um outro aspecto, eu acho que o aspecto clínico é o mais importante mesmo, mas não adianta tu levar um paciente para a sala por hemólise e deixar um leak residual pequeno. Esses pacientes a gente tem que fechar. É mais fácil falar do que fazer, mas se tu tens um paciente com um leak grande, ou vários leaks, com insuficiência cardíaca, e tu consegue fechar boa parte deles ou tu reduzir o volume de regurgitação de um modo adequado, bom, eu acho que para um dia de trabalho está bem. Se o paciente vai para a mesa com leak paravalvar por hemólise, ele idealmente tem que sair com leak selado. E é exatamente o que o Max está comentando aqui no nosso chat. O Max diz que se a gente deixa um leak residual com alta energia cinética, são esses leaks que dão mais hemólise na sequência, né? Então, que tem que usar os parâmetros hemodinâmicos de pressão e de fluxo mitral, como no caso do Mitra Clip, e ficar com leak zero ou trivial. Legal, temos que seguir adiante. Muito obrigado pela opinião de todos. Agora, então, eu gostaria de chamar o Dr. Ayrton Arruda, de Vitória, que vai falar para nós, vai mostrar para nós um caso de leak paravalvar aórtico depois de TAV com prótese autoexpansível. Ayrton, por favor. E boa noite, um prazer estar aqui com grandes amigos novamente.
Bem, esse caso 3, na verdade, foi feito num dia em que o Alfredo Neto, que trabalha conosco, resolveu colocar 2 casos de TAV praticamente simultâneos em cada sala. E a gente já tinha previsto alguma dificuldade nesse caso, inclusive de deixar leak. E isso foi bem difícil operacionalizar com 2 TAVs rodando quase ao mesmo tempo. Uma mulher de 66 anos, vejam, bastante jovem, magra, 45 quilos, com estenose aórtica grave, sintomática, a NIRA 2 e Canadian Class Society 2 também 2. Só que, na década de 70, ela tinha um linfoma e fez radioterapia. Então, isso talvez seja o grande calo. Tinha uma fração de ejeção normal, septo 12, parede posterior 11, mas com a válvula aórtica tricúspide calcificada, com gradiente médio de 76 e uma redução valvar aórtica crítica, era valvar de 0,45, indexada de 0,3, e junto disso ainda tinha uma insuficiência aórtica moderada importante descrita pelo eco. Uma dupla lesão aórtica com predomínio da estenose numa paciente jovem, mas que tinha feito radioterapia. Claro, o STS dela era extremamente baixo, mas o que chamava a atenção era isso aqui. Coronárias normais, a gente pode ver nos 2 slides, mas com a calcificação na aorta importante. A gente pode ver também aqui, quando fizemos só a aquisição sem contraste, a aorta e uma calcificação importante também nos linfonodos satélites da aorta, ou seja, com o clássico aorta em porcelana. Continuamos a investigação, fomos fazer o score de cálcio na válvula aórtica e chamou a atenção não o score da válvula per si, de 3.218, mas toda a parede da válvula aórtica calcificada com um ponto maior que o outro. E a válvula aórtica, além de tudo, essa calcificação ela se estendia para a via de saída do ventrículo esquerdo, que dificultava um pouquinho também a nossa tomada de decisão para querer, por exemplo, uma válvula balão expansível, né? Então, ponderamos, continuamos com a investigação, fizemos todas as medidas da aorta pela tomografia. Vocês veem aqui que a calcificação acomete muita região comissural das válvulas. Chamamos um perímetro de 68, que deixava a gente também confortável, era a altura das coronárias, que não nos parecia um fator de problema. Bem, fomos então para o procedimento, decidimos até por conta daquele cálcio lá, já pensando numa válvula autoexpansível. O acesso era muito bom. Aqui a gente vê a ortografia, uma regurgitação pelo menos moderada, então ela tinha uma dupla lesão aórtica, que é até um ponto para a gente discutir. Alguns dizem, tem insuficiência aórtica, isso aí, se ficar ali, que a gente deixa para lá porque ela tolera. Veja, muitos pacientes vão para a cirurgia por causa de insuficiência aórtica. A gente está entrando para tratar não a estenose, mas a doença da válvula aórtica. Esse era o primeiro conceito. Então, fizemos um implante que não foi shallow, como se diz hoje, já prevendo alguma dificuldade para pós-dilatar, fizemos pré-dilatação. E aqui o aspecto do implante, que eu preferia mostrar os leaks aqui no eco. Aqui é um leak que começa 1 a 2 horas e que, se a gente imaginar a circunferência, vai até 5 horas no paraesternal curto, no paraesternal eixo longo. A gente também vê que é um jato que era importante, nós classificamos o ecocardiografista também como importante. Rapidamente, como avaliar o leak, eu sei que o Max está aí, ele não vai me levar a mal, se fizer correção, manda bala. A gente pode fazer pelo paraesternal curto, e mimetizar um relógio e dividir isso de 12, 1, 2, 3, até 11 horas. Isso facilita a quantificação e também a localização do leak. No eixo longo, você também pode fazer essa correlação com o curto, mas é extremamente importante para a detecção do leak durante a TAV que você varie a profundidade do Doppler, não fique só numa posição. Acima do implante da válvula, na região dos seios, vai descendo no ponto mais alto, médio, e na região de via de saída do ventrículo, para que você quantifique melhor esse shunt, né, esse leak.
E você faz no final, talvez a maneira mais simples é pegar aquele do eixo curto e dividir por quartos, né? E cada quarto, então, seria 25%. O que o leak ocupa de quarto? Ocupa um quarto, 2 quartos, 3? Bem, abaixo de 10% de circunferência que ele ocupa, isso é um leak leve. Entre 10% e 30%, isso é um leak moderado, e acima de 30%, ou maior que um terço, a gente quantificava que era perto de um terço. No mínimo, moderado é importante. Foi essa a nossa conclusão, e nós deveríamos, então, intervir. Quando eu devo me preocupar com o leak? Primeiro que o leak pós-TAV é sempre mais frequente do que com a cirurgia aberta para a válvula aórtica. Os leves são muito mais frequentes e severos, vocês veem que vão aqui até 4%, depende da série, do tipo de válvula, etc. Mas moderado a severo na cirurgia é realmente baixo, né? E por que eu devo me preocupar? Porque os pacientes que não têm leak têm uma sobrevida livre de eventos muito menor. A mortalidade é maior naqueles que têm leak, pelo menos é leve a moderado. E se a gente estratifica, aqueles que têm leaks moderados a severo ainda têm maior mortalidade. Então, melhor é não deixar leak, e se ele ficar moderado a severo, a mortalidade carreada é grande. Obviamente, nós fomos pós-dilatar essa válvula com um balão cristal 23, os diâmetros da válvula médio chegavam a 22, nós chegamos no balão 23, foi uma Evolute 26 implantada, né? E, mesmo assim, nós vimos que após essa pós-dilatação persistia o leak. Ele reduziu, mas não o suficiente para nos encantar, era praticamente a mesma coisa. E aí vem a primeira pergunta, né? Fizemos uma pós-dilatação com um balão até um pouco maior do que o diâmetro médio, e o que você faria? Uma nova pós-dilatação pode jogar o leak, Denise? A pergunta, a enquete. O que você faria? Uma nova pós-dilatação com um balão maior, valve em valve, dispositivos para oclusão de leaks. Vejam que aqui é uma situação aguda, né, que é imediata e que nós já prevíamos que isso podia acontecer. Então, nós tínhamos praticamente as três opções no bolso para fazer o tratamento desse paciente. Aqui o que foi votado seria dispositivo para oclusão de leak, mas alguns ainda tentariam uma nova pós-dilatação. Lembra que era até calcificação da via de saída, o problema aí seria machucar o ângulo, ruptura anular. Valve em valve tem seus problemas, a melhor indicação talvez fosse para leaks centrais ou quando a válvula é mal implantada, o que parece que o eco Eu acho que Ayrton caiu. Acho que o som dele caiu. Enquanto a gente aguarda ver se ele retorna, a Rogério fez uma pergunta aqui no questionário, né, que ele não deu para ver a profundidade do implante da válvula Evolute, né, e é um dos comentários que a Ayrton depois, quando retornar, pode fazer, é que se a válvula ficou muito baixa, uma das possibilidades, o Rogério está colocando aqui, é tentar puxar com o snare um pouquinho a válvula, ou se ela está muito baixa, talvez o implante de uma nova válvula um pouco mais alto, né, você pode resolver isso. Aqui realmente não deu para ver, quando a Ayrton retornar, talvez ele possa comentar sobre isso, Rogério. Se a posição ficou boa aí por causa do cálcio, não. Ayrton, está nos ouvindo? Eu estou voltando, eu só vou ver aqui até onde vocês conseguiram ver. Tive uma queda de internet para variar, né? Mas vamos lá. Ayrton, enquanto você está voltando, a gente viu a sua angiografia depois da dilatação com balão e já passou também discutindo o questionário.
Uma dúvida que Rogério levantou aqui, que ele não viu a posição da Rogério Sarmento Leite, a posição da válvula, será que a válvula ficou muito baixa e por isso o leaking, né? E aí questiona se pudesse dar com o snare puxar um pouco a válvula para cima. Essa é uma pergunta que ele falou e eu respondi que se ela tivesse muito baixa, talvez implantar uma nova seria uma possibilidade. Mas aí está com você. Nós consideramos, deixa eu voltar aqui, na altura do implante dela como bem razoável, bem satisfatória. Não consideramos ela tão baixa. Acho que ficamos com 3, se for muito rigoroso, com 4 milímetros. Aqui está exatamente a posição baseado no PIG, onde ficou talvez o lado do seio esquerdo um pouquinho mais baixo. Nós não consideramos, na ocasião, snare, nem consideramos fazer uma nova válvula. Pensamos em resolver com leak, embora caiba essa colocação, né? Então, esse daqui é o resultado através dos leaks. O leak persistia, reduziu um pouco depois do primeiro plug, foi um AVP6. Perdão. O leak AVP6, aqui é o leak depois do primeiro plug, do AVP6. AVP3. Um AVP 4, número 6. Tá vendo? Sim, 4, número 6. Tá. Isso, um AVP 4, número 6, está aqui, beleza? 4, número 6. E aí, nós ficamos com essa imagem ainda de um leak que dá mais que 10%, é um leak maior que leve na nossa quantificação lá. E vem uma segunda enquete. O que é que vocês fariam, então? O leak ele é menor, mas ainda persiste, ele é maior que 10% da circunferência. O que é que você faria? Pode jogar a enquete, então, Denise. A segunda, por gentileza. Vocês fariam... A Denise fala aqui que ela não tem essa enquete preparada, Ayrton. Então, levantem as mãos, vocês pensam aí e votam no outro. Mandaria uma nova pós-dilatação com balão maior, valve em valve, foi o que Rogério pensou, mais um plug ou está de bom tamanho, finalizaria o procedimento. Eu não sei... Max gosta muito, sempre quando ele está nos casos, de recomendar que a gente sempre deixa uma guia sentinela para você reacessar o mesmo orifício, né? Qual a sua impressão nesse caso? E eu, com um leak pequeno assim, num paciente dessa idade, notável, eu pararia nesse momento. Então, a primeira grande dificuldade é que, diferente dos leaks de válvula normal nativa, numa core valve, para passar o fio é um parto pélvico. Depois, para passar o catéter, que a gente tentou um VERT inicialmente, foi difícil. Depois que a gente passou, o backup é extremamente ruim. A facilidade com que ele regurgita o catéter é grande. Então, o ideal é que se faça uma alça artério-arterial. A gente tentou fazer essa alça, mas a gente não tinha lumen de catéter, só se deixasse uma guia muito fina e longa para deixar passar o plug e a guia sentinela, né? Então, nós recruzamos, era um buraco, a gente achou que era um outro buraquinho e nós tentamos recruzar, inclusive passando uma bainha da Terumo 7 frente para passar um plug 2 6/4, que seria um plug maior para tentar resolver de uma vez. E nós não conseguimos descer essa bainha. Descia o fio e a bainha não passava, batia nas hastes. Voltamos novamente com esse glide cut tipo MP. E aí nós conseguimos implantar, através desse 6 frente, um AVP 4.7. Veja, nós tivemos muito... O consenso aqui das respostas é que o bom é inimigo do ótimo, o povo deixaria assim. Perfeitamente sim. Então tá ótima, pararia. Mas tem os teimosos, e eu estou no time dos teimosos, assim. Então nós fomos com mais um dispositivo. Não sei por que pergunta, então, né? Não, nem sempre o que a gente faz é o melhor. A gente toma decisão e às vezes se arrepende amargamente, né? Mas dessa vez a gente ficou contente. Nós implantamos um segundo plug. Veja a imagem dos plugs aqui contornado. Depois do segundo plug, primeiro e o segundo plug, ele praticamente empurrou o plug de baixo de cima.
E aí nós ficamos um pouco mais contentes com o resultado, principalmente com essa angiografia. Na angiografia a gente praticamente não via leak nenhum. Então, aí, a partir daí, nós ficamos um pouco mais contentes, paramos o procedimento depois do segundo plug. O Doppler mostrou que a válvula, para tratar a estenose aórtica, estava perfeita, um gradiente médio de 5, máximo de 15, e com um leak muito pequeno. O follow-up de um mês depois mostrava os gradientes semelhantes, de 5, médio, 11, máximo, velocidade de 1.7, uma área valvar boa, 2.1, indexada 1.46 e refluxo paraprotético mínimo 12, 13 horas no ecocontrole. E os leaks lá presentes ainda, 11, 12, 13 horas, isso foi eco transtorácico. Mas ficamos muito contentes. E para encerrar, qual é a dica que a gente pode dar? Não é bem dica, isso é um assunto novo, difícil de resolver, mas primeira coisa é avaliar o grau de regurgitação aórtica. Não tem, acabou o procedimento, traços leve, acabou o procedimento. É leve a moderado, pensa quais são os fatores de vulnerabilidade que essa paciente tem para regurgitação. É muito cálcio, o implante da válvula foi adequado, não foi, eu posso fazer alguma coisa para corrigir? Se o que eu for fazer para corrigir tiver baixo risco, eu tento. Se não, deixa quieto mesmo sendo leve a moderado. Passou de moderado, moderado a severo ou severo, o ideal é que você faça procedimento corretivo. Pós-dilatação com balão, se o problema for a posição ou expansão, válvula em válvula para aqueles leaks centrais, onde a válvula, por alguma razão, tem alguma degeneração pós-dilatação, etc. Ou quando ela é muito alta ou muito baixa, também pode ser usada. E o fechamento do leak, que a recomendação, segundo esse autor, é para aquelas calcificações pesadas em que dificilmente o balão ou mesmo uma válvula em válvula vai corrigir. Essa é a mensagem final. Eu vou parar de compartilhar a tela, acho que já voltou. E é isso aí, amigos. Vamos lá. Eu acho que já... Vai lá, Adriano. Não, eu acho que Enio já pode apresentar do Oscar Mendes. Só dois comentários a acrescentar na apresentação de Ayrton, é que algumas pessoas recomendam deixar um fio com suporte central para, se a válvula migrar nesse meio tempo, você ter pelo menos uma forma de acessar e dizer que o plug 4, o AVP 4, né, que a gente costuma utilizar. E algumas pessoas, Ayrton, utilizam aquele índice, né, entre a pressão diastólica da aorta e a pressão diastólica do final do ventrículo esquerdo para avaliar, também ajudar a avaliar a insuficiência aórtica para valvar. Isso é útil. Outra dica também, quando o paciente instabiliza, você pode ligar um rapid pace para diminuir o enchimento diastólico, mas se esses pacientes que você está usando esse índice têm uma frequência cardíaca um pouco maior, talvez ele não seja tão fidedigno também. Então, você pode usar outros parâmetros, dilatação do ventrículo esquerdo, queda da fração de ejeção, etc., mas não são decisões tão simples. Aqui a gente pensou no futuro, a paciente tinha 66 anos, então nós tínhamos que tentar fazer o ótimo, o melhor possível para não voltar num período curto de tempo, né? Ayrton, só antes de eu chamar o Dr. Mendes, eu queria pôr uma pergunta aqui que veio no chat do Pedro Abjanra, em relação a outro caso, mas que você podia já contemplar nisso aqui, que é o cuidado com o tamanho da bainha que você pode usar, que você precisa usar especialmente para paciente mais alto e tal. Na verdade, ele perguntou isso para bainhas de CIV, que é no máximo de 100 centímetros, né? Mas podia já contemplar essa resposta aí, de tamanho de bainha, de cuidado. Então, isso é algo que é delicado. O ideal é que a gente tivesse catéter de 125 centímetros para telescopar, usar um catéter, um MP longo de 125 e telescopar com um menor, 7 dentro do 6, mas a gente nem sempre tem essas bainhas para pacientes grandes. Então, para pacientes grandes, às vezes é necessário usar acesso superior, braquial, etc. Já por acesso braquial, porque a bainha que a gente tem disponível no mercado não ia ser tão boa ou ia ser curta. Mas eu peço a opinião também do Chico aí, que faz muito, do pessoal. O acesso seria diferente se a bainha não desse. Oscar. Bueno, en primer lugar,
A ver, vamos a compartir. Ahí estamos. Quería agradecerles por la invitación y además felicitarlos por los casos que han presentado. Realmente son casos fantásticos, muy difíciles. Algunos de ellos fuera de lo que es por ahí el día a día. O sea, por ahí hay alguien de la audiencia se va a ir un poco asustado de ver la complejidad de lo que ustedes han hecho. Ayrton me había pedido hablar de dispositivos y he preparado un poco eso, pero también un mini resumen para no quedar tanto como un vendedor de aparatitos y repasar un poco el tema, que es un tema complejo, muy interesante y que no siempre lo abordamos. En primer lugar, y si esta diapositiva es lo único que se acuerdan de lo que les digo, creo que he logrado el objetivo, que es saber que los leaks perivalvulares son bastante frecuentes. Sin embargo, cuando uno va y tiene que preparar una presentación y buscar cuántos ha hecho, se da cuenta que son pocos. Entonces, el primer problema que tenemos, sean aórticos o mitrales, es que nuestros colegas no los diagnostican y no nos derivan estos pacientes, aún en algunos casos que tienen síntomas, como hemos visto. Entonces, son mucho más frecuentes de lo que pensamos y tendríamos todos que tener bastante más experiencia. Hay que tratarlos, como bien dijeron ustedes, cuando hay una anemia hemolítica, cuando hay insuficiencia cardíaca, y yo diría que no en el caso de que el paciente tenga una endocarditis. Pueden suceder por aspectos técnicos que tienen que ver con el momento de la cirugía, sobre todo cuando son tempranos y ahí hay un problema. Yo he tenido pacientes con leak temprano y es difícil decidir si uno los puede tratar o no, porque en esos pacientes uno puede aumentar la dehiscencia de la sutura. Y en los leak tardíos en general tienen que ver con discencias tardías y eso es más frecuente en los pacientes que tuvieron o tienen una endocarditis crónica o en los pacientes como mostraron que son calcificaciones. Estos son los factores predisponentes: el calcio, la friabilidad del tejido, generalmente debido a endocarditis o algunas enfermedades del tejido conectivo, el uso de los esteroides también, y la técnica de implante, y son más frecuentes en posición mitral que aórtica. Esto es un ejemplo de lo que hablaron y que tiene que ver con el primer caso, creo que fue el que mostró el doctor Raúl, que es la calcificación del anillo mitral. Ahí es bastante frecuente. Primero, hacer la cirugía y segundo, la aparición de dehiscencias. Como les dije, en el algoritmo solo vamos a tratar los que tienen síntomas, ya sea por hemólisis o insuficiencia cardíaca, y ahí, contestando a la pregunta, es bastante diferente la interpretación del resultado, porque si el paciente tiene una hemólisis y le queda un poco de leak residual, uno no se va para nada satisfecho con eso. Yo, que ya peino unas cuantas canas, le diría que de esto que estamos hablando tiene como etapas que son como escalones muy marcados en la evolución. Era muy difícil, le diría casi imposible, en la época que no teníamos ecografía en 3 dimensiones, y eso es lo que en principio empezó a facilitar y a mejorar. Primero porque nos permite localizarlo, segundo nos da la localización, tercero la morfología y cuarto las estructuras adyacentes, que eso también es muy útil a la hora de decidir qué dispositivo implantar. Acá les he preparado unas fotitos y quizás acá uno elegiría un dispositivo circular y sin dudas acá trataría de usar los nuevos dispositivos rectangulares como los de Occlutech, que seguramente se adapten mucho mejor a ese tipo de orificio. Acá está puesto en imágenes, digamos, es una hendidura, parece una hendidura donde probablemente un dispositivo rectangular se adapta mejor que un dispositivo circular, que eran los únicos que tenían. La fusión de imágenes, lamentablemente yo en mi laboratorio no tengo, pero quienes lo tienen, nosotros lo tenemos para tomografía, pero no tenemos el Eco Navigator, que puede ser de utilidad, no solo para la localización del leak, sino también en el caso de que se vaya a hacer un acceso percutáneo transapical. La localización tiene un elemento extremadamente importante, que es ver qué relación tiene con los leaflets.
porque si está en el sitio en el cual los leaflets pivotean, es menos probable que interfiera con la mecánica. Y es mucho más probable si está en el borde leaflet, el borde libre, perdón, del leaflet, donde si ponemos un dispositivo, por ejemplo, redondo muy grande, en el caso de que tengamos un leaflet grande, en lugar de poner 2 o 3 pequeños o 1 o 2 rectangulares, para disminuir la posibilidad de la interferencia con los leaflets, que es en definitiva lo que le pasó a este paciente. Para tratar un leak grande se le puso, esta diapositiva no es mía, es de literatura, y entonces se trabó la válvula y el paciente terminó en cirugía. Como ven, tenía un defecto bastante importante, y quizás hubiera sido mejor poner, digo, desde el punto de vista teórico, ¿no? Poner uno alargado, rectangular, o 2 o 3 tipo B. Ayrton me hizo una explicación fantástica acerca de los leaks perivalvulares de los válvulas transcatéter. Nosotros solo tenemos un caso y fallido porque nos pasó lo que Ayrton dijo. Es muy difícil cruzar con la vaina en ese espacio tan pequeño y en un tracto de salida calcificado, y con una válvula que uno tiene mucho temor de hacer fuerza, porque uno la puede estar empujando hacia el tracto de salida, es decir, empeorando la insuficiencia. Y pusimos un catéter para poner un AVP 4, y la verdad que el resultado no fue el adecuado y se terminó saliendo y lo tuvimos que enlazar y sacar. Así que no es tan fácil como lo mostró Ayrton, que es una persona con mucha experiencia. En cuanto a los dispositivos, los primeros que se usaron en la historia fueron los de Amplatzer. Eulogio García, que fue uno de los precursores de todo este tema, él usó y publicó las primeras series grandes con estos dispositivos, el ABP2, y después usó bastante los tipo 4, que eran los dispositivos Amplatzer que habían sido diseñados para otra cosa y siempre como uso off-label. Estas son las medidas o los dispositivos que él usaba con más frecuencia, y que fue con lo que nos enseñó a hacerlo hace muchos años. Depende de lo que uno va a hacer, por supuesto tiene que tener disponibilidad. Este es un ejemplo que también es de la literatura del doctor Petropoulos, en el cual él cierra un leak perivalvular mitral, pero que lo hace, en este caso, percutáneo, y entonces tiene que usar otro dispositivo para cerrar la punción del ápex ventricular. En el caso de los dispositivos de Occlutech, que sí fueron diseñados y aprobados para esto por la Comunidad Europea, y que ustedes mostraron en esta diapositiva recién, acá tenemos los dispositivos que son cuadrangulares o los rectangulares, que se adaptan mucho mejor a esas hendiduras y no a los orificios centrales redondos, y como también mostró el doctor Raúl, están los que tienen esta cintura más grande, para los que tienen un orificio más grande, y estos quizás para los que tienen un trayecto, quizás como esto. Y ahí también tengo una anécdota de un leak que no pude atravesarlo con el catéter, un aórtico, y que después un colega, sin atravesarlo, empujó el dispositivo y el dispositivo navegó adentro del leak. Se lo digo porque a mí no se me ocurrió, pero él lo hizo y lo pudo cerrar en el futuro. Es bueno contar las que a uno le salen bien, pero también hay que contar las que a uno le salen mal. Y alguien hizo algo que a mí no se me ocurrió y lo resolvió. Como ustedes ven, el dispositivo se ve de un color diferente por el tratamiento del nitinol, que lo hace, además de lucir de oro. Por eso Alejandro Londero lo cobra tan caro, que me debe estar escuchando, valga el chiste. Lo hace más flexible y más resistente a las fracturas en este dispositivo. Y por otro lado, el sistema de agarre, que es totalmente diferente, y que de acuerdo a cómo uno accede y a la angulación que tiene de acuerdo al sitio de acceso, quizás esto le da mayor flexibilidad con respecto al otro. ¿Cómo vamos a acceder? Acá hay una diferencia de formación. Los cardiólogos de adultos en general preferimos, en el caso de los mitrales, hacerlos transeptales o transapicales percutáneos o retrógrados, pero yo diría que en esos saltos históricos de la técnica, la introducción de los
catéteres deflectables que usan los electrofisiólogos, el Agilis específicamente u otra marca, eso ha transformado dramáticamente y ha facilitado de una manera muy significativa. Uno hoy le diría que no hay ningún leak que no sea accesible de manera anterógrada, transeptal, usando ese catéter de electrofisiología. Lo que sí hay que tener presente es que ese catéter es grueso, y si el leak es pequeño, cuesta mucho atravesarlo con esa vaina. Lo que hay que hacer, como les voy a mostrar, es el riel y cambiar de vaina para hacer el loop. Y en los aórticos, fundamentalmente, lo hacemos retrógrado, que es la manera más fácil. Rogerio preguntó recién dónde se hace la punción transeptal. Acá en la literatura, quizás el grupo este, que es el de la Mayo Clinic, quizás una de las experiencias más grandes, ellos recomiendan que la punción sea posterior y alta. Pero sin embargo yo coincido bastante con lo que dijo el doctor Jamier. En general yo la hago posterior y un poco más baja, porque si queda muy alta después hay que hacer mucha deflexión para venir con el Agilis hacia los leak que están en la cara más inferior, sobre todo si es medial. Y si bien se logra, se hace bastante más difícil pasar. Entonces, si uno lo hace un poco más inferior, uno está como mejor orientado hacia la válvula mitral. Esta es la vaina que les decía, con lo cual cruzamos hacia anterior, y desde transapical se puede hacer, como Raúl contaba, por vía quirúrgica o por vía percutánea. Esta es la forma. Acá hay una válvula que estaba media rocking, y por eso es que este paciente necesitó 3 dispositivos, y como bien decían ustedes, en este caso que es una forma transapical, siempre dejamos un riel para volver a recruzar sin tener que estar moviendo el resto de los dispositivos. Si es quirúrgico, uno podría usar una vaina grande y hacerlo a través de esa vaina los diferentes dispositivos, ya que uno no va a estar entrando y saliendo si uno lo hace transapical. Este es un caso transaórtico. En general los leaks perivalvulares aórticos son en el seno no coronariano, pero en este caso era en el seno izquierdo. Y aquí es bastante fácil de resolverlo de manera retrógrada, como ven ustedes el resultado final con un solo dispositivo. Esto es lo que creo que Raúl hacía mención. Él hizo el loop retrógrado. Nosotros en general aquí también lo habíamos hecho retrógrado, pero este es un caso antiguo. Hoy lo hacemos más frecuentemente anterógrado y siempre dejamos el loop pasado. Y esto es los más frecuentes de todos, que son los anterolaterales en el caso de la mitral, en este caso de nuevo con 2 dispositivos. Este es un caso, yo les diría, bastante interesante. Es un hombre joven que tuvo una cirugía coronaria, una mediastinitis, una internación muy prolongada y quedó con un tórax dehiscente. Y había sido reoperado y la válvula se le había puesto supraanular. Yo es la única vez que vi una cosa así en mi vida. Y tenía, como ustedes pueden ver, un leak enorme perivalvular, y el paciente no era quirúrgico y ningún grupo lo quiso operar. Lo vieron 2 o 3 grupos quirúrgicos por la patología que tenía en el tórax. En este paciente nos costó bastante porque acá, como ven en la ecografía, el leak era prácticamente muy importante. Cruzamos muy fácil, obviamente, porque era muy grande, era muy difícil estabilizar los dispositivos. Con uno no lográbamos frenar para nada el leak y tuvimos que poner 2 que se movían mucho. En este caso fueron AVP2, pero tuvimos que usar, como ustedes ven acá, 2 vainas, porque retrógrado, transaórtico retrógrado, no hay posibilidades de hacer, de dejar el wire y reintroducir la guía, así que tuvimos que hacer doble punción. Pero el resultado fue bastante satisfactorio, como ustedes pueden ver ahí. Acá hay un poco de estadísticas, les quiero mostrar 2 cosas. La primera es que es una técnica compleja, que los resultados no son tan ideales como estamos acostumbrados con otras prácticas, y piensen que estos son los que se publican, no los que no se publican y que son peores. Y que la mortalidad no es despreciable, es alrededor del 5% en esta serie. Que acá en la serie de Honorato, que es lo último que les quiero mostrar,
con el dispositivo de Occlutech, él incluyó un registro de 9 centros, de 9 países con 21 centros y 130 pacientes, y mostró una tasa de éxito alta, pero fíjense que está alrededor del 90%, y la mortalidad es del 7%, o sea, no es una mortalidad despreciable, por eso hay que tener mucho criterio a la hora de decidir qué es si el paciente, como hablábamos recién en una rocking valve, si uno lo va a tratar con esto o no, porque las complicaciones no son menores. La regurgitación disminuye, la clase funcional mejora en la mayoría, pero nunca es en todos, y eso hay que tenerlo bien presente a la hora de decidir qué es lo que vamos a hacer. Este es un metaanálisis que solo lo traje porque había un grupo brasilero que seguramente ustedes conocen, comparando técnica endovascular y quirúrgica, que les había dado parecido. Para el futuro, 2 palabras finales, creo que la fusión de imágenes junto con la impresión 3D quizás nos permite hacer un mejor planning para saber qué es lo que tenemos y qué dispositivos le vamos a poner, si es un rectangular o uno circular, y quizás podemos aproximarnos mejor a si vamos a tener interferencia o no con la válvula. Así que, bueno, en conclusión, eso es lo que les quería contar para resolver un problema bastante complejo, donde en realidad no tenemos tanta fuerza como el hombre este, nos parecemos un poco más a Homero. Muchas gracias. Perfeito, doutor Oscar. Muitíssimo obrigado pela sua excelente palestra, como de costume. Eu gostaria aqui de perguntar para o senhor uma pergunta que veio no nosso chat do nosso amigo Bernardo Kremer. Ele pediu para o senhor diferenciar ou falar um pouquinho mais sobre a diferença entre guiar o procedimento com eco bidimensional, 2D ou eco 3D, e falar da real importância ou de como ajuda a impressão 3D efectivamente, né, no procedimiento. Nosotros no tenemos experiencia en impresión 3D, pero no, voy a corregirme. En el hospital tenemos experiencia en impresión 3D para otras cosas, pero no lo hemos usado para esto. Pero revisando un poco la literatura, creo que en realidad es un error que quizás debiéramos tratar de introducirlo en nuestra práctica. Y con respecto al eco 3D, creo que es mandatorio. O sea, hoy sin eco 3D todo se puede hacer. MitraClip surgió sin eco 3D. Pero el cierre del LIC surgió sin los catéteres de electrofisiología. Pero bueno, los autos antes tampoco tenían airbag. Uno no puede guiarse con lo que antes tenía. Yo creo que es imprescindible tener el eco 3D. O no diría imprescindible, es ideal tener para hacer una práctica que es compleja y que tiene igual o más mortalidad que poner una válvula por cateterismo. Posso falar uma coisinha aqui? Rapidinho. A impressão 3D, a gente tem utilizado ela aqui. Ela é extremamente importante, lógico, quando possível, porque ela te dá a impressão tridimensional do orifício que você tem na mão. Profundidade, largura, coisas que você, pelo eco, nem sempre tem. E é muito útil para escolher o tipo e o tamanho do dispositivo que você vai usar. Você testa isso antes nela e já entra mais ou menos sabendo o que você vai ter que fazer. Yo quería destacar una cosa que creo que fue Ayrton que dijo, o Raúl, no me acuerdo, de tratar de mantener el loop, el asa, como mencionó José. Porque tener que recruzar cuando uno tiene un dispositivo puesto puede ser un problema y puede causar un problema. Así que si uno logra mantener un asa de backup por fuera de la vaina, me parece que es extremadamente importante, sobre todo en los mitrales. A consideração que eu queria fazer é o seguinte: hoje, com a ideia de que a TAV deve ser o padrão ouro para tratamento da estenose aórtica, nós vamos ter que nos habituar cada vez mais ou os dispositivos resolvem as falhas com essas novas skirts e tudo, mas vai continuar tendo problema. Recentemente saiu um trabalho muito bom de registro, mas comparando a Evolute 29 com a 34. Evolute 29 em 12%. Com a 34,
vai para 6%. Não é que os operadores são inexperientes, é que é um desafio naqueles super ângulos. Então, nós vamos ter cada vez mais que aprender a tratar os líquidos da perivalvar pós-TAV. Só que o eco, nesse caso, ele não é tão fantástico. Nós temos a sombra acústica do cálcio, a sombra acústica dos frames do stent. Então, vocês imaginem o grau de dificuldade quando você tem uma prótese do tipo Evolute, que dá um leak importante para resolver. Então, é um cenário à parte que a gente vai ter que aprender também. Eu posso comentar alguma coisa aqui? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Oscar, dizer que Max, que é o nosso amigo do ecocardiograma, ele disse aqui que o eco 3D é fundamental para mitral e ajuda no aórtico. Isso são palavras do Max. Doutor Oscar, na prática, como o senhor escolhe o tamanho do dispositivo para o leak? Como faz essa mensuração, se vai para 1, para 2? E alguns operadores com experiência, eles dizem que as próteses tipo CIV, tipo canal, tipo ASD, né, CIA, eles têm um metal muito grosso, uma haste muito grossa, e isso pode, algumas séries até de meio clínico, pode aumentar a hemólise pós. E eles preferem o AVP4, o AVP3, o AVP2, porque as hastes são menores e dariam menor hemólise pós se ficar algum leak. Algum comentário sobre esses dois assuntos? No es tan fácil. Tratamos de usar en las hendiduras siempre los rectangulares. Si pensamos que es un defecto grande, creo que hay que pensar más en múltiples dispositivos que en uno muy grande. Esto me costó convencerlo a Saibalkar un día que hicimos un caso juntos en Eslovenia. Y le pusimos uno muy grande e interferíamos con la válvula. Cerrábamos el leak, pero interferíamos con el leaflet. Es mucho más probable interferir con el leaflet con un dispositivo muy grande que con varios pequeños. Entonces yo diría, ante hendiduras rectangulares, 1 o 2, antes que poner muy grandes, porque muy grandes la probabilidad de que a lo mejor no sucede, porque eso también me pasó, que no suceda adentro de la sala, pero que suceda afuera. Yo aquí quise acortar la presentación, pero tengo algunos casos que uno tiene que tratar de poner habitualmente en el caso de mitral, en oblicua izquierda caudal, se ve muy bien la válvula para ver muy bien el movimiento completo y libre de los leaflets. Pero a pesar de eso, uno no tiene certeza de que a posteriori no pueda afectarlo. Ótimo. Doutor Oscar, eu quero mandar para o senhor um abraço especial aqui do Maximiliano Lacoste. Ele disse que foi aluno da Fundação Favaloro por 11 anos, de 92 a 2003. Nossa. Então, está mandando... Muitas graças, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, então, nós já estamos adiantados no horário, eu gostaria de agradecer a participação de todos, de todo o painel, de todo o pessoal que participou ativamente aqui. Obrigado realmente pelo prestígio de vocês. Já vou convidar vocês para o próximo, que é daqui a 15 dias, a gente vai conversar. Mas muito obrigado por participar. Boa noite a todo mundo. Boa noite, muitas graças por a invitação. Boa noite, obrigado, doutor Oscar. Boa noite a todos também. Até a próxima.